Aula de número 15. Nessa aula vamos estudar o artigo 13, né? O artigo 13. Quem pode ser árbitro? Eu acho que esse é um tema muito importante, né? Porque você, futuro árbitro, você que já atua na área, tem como ali uma curiosidade para saber aí as linhas e entrelinhas dessa questão, né? Vamos conhecer, vamos lá. Artigo 15, artigo 15 não, aula 15, artigo 13 é o que aborda esse tema de quem pode ser árbitro. Então vamos abrir aqui, olha só, artigo 13, sempre lembrando que nós estamos estudando artigo por artigo, aqui está a lei na íntegra, artigo 13, tá? Então vamos lá. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Dois requisitos, Giovanni? Sim, dois requisitos. Veja que interessante. Então nós estamos vendo aqui qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Que resposta simples, né? Ah, mas alguns podem imaginar, não, é um sistema bem elaborado, né, que tem que ter ali um conhecimento no direito. Será que tem que ter formação jurídica? Será que tem que apresentar nível superior, ou escolaridade, ou experiência, ou isso, ou aquilo, e vem várias e várias. Tenho que me registrar no órgão tal? Será que eu tenho que me registrar no Tribunal de Justiça? Eu já recebi tantas perguntas relacionadas a isso, e a minha resposta é simples, que chega a ser desconfiante, porque, veja, no artigo 13 diz, pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Mas se você parar para pensar na essência da arbitragem, você vai ver que a lei fez muito bem, nosso legislador fez muito bem de não colocar questões burocráticas para que a pessoa possa ser árbitro. Por quê? Porque o mais importante aqui não é a capacidade civil, que isso é óbvio. A capacidade civil tem que ser maior de 18 anos, ok. Tá, já respondido essa primeira parte, o primeiro requisito. Mas o mais importante aqui é que tenha confiança das partes. Exatamente. Então as partes confiam em colocar o seu litígio por esse especialista ou por esse árbitro. Então, já que elas confiam em colocar o seu litígio para ser julgado no juízo, no compromisso arbitral, no procedimento arbitral, então está feito. Não importa a escolaridade ou a formação dele, não tem muita importância. Principalmente em arbitragem por equidade, onde a temática desse negócio jurídico, desse procedimento, digamos que jurídico, né, porque não deixa de ser um negócio jurídico, a arbitragem, a essência dela é o acordo entre as partes. Eu ia falar aqui a forma consensual, né, de se chegar que as partes elas venham a concordar com a solução apresentada não pelo árbitro, mas pelo trabalho que ele fez para levar uma reflexão à solução daquele litígio, porque as partes não estavam se entendendo. Então o mais importante aqui é a confiança que as partes têm neste profissional. Mas aí entra, é lógico, é como diz, né, a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo diz assim, olha, nem todas as coisas são ilícitas, né? Mas nem todas me convêm. Então, olha só, então pode ser que seja lícita, mas nem todas as coisas que são lícitas me convêm. O apóstolo Paulo fala isso na Bíblia Sagrada, mas voltando para cá, para a lei. Então, o que eu falo, o que eu comparo aqui, né, com essa questão?
Não, a lei não está exigindo, é lícito você ser árbitro sem precisar ter uma formação em direito, mas, veja, aí que entra outra coisa, ainda que não está expresso na lei, ainda que não está escrito na lei, aí entra uma outra questão, mas é lógico, fica claro isso daqui, que você precisa conhecer no mínimo, ser especialista no mínimo da lei que regulamenta a arbitragem, para você poder estar árbitro para trabalhar com esse negócio. Então, é por isso que você está se dedicando nesse curso. É por isso que você está investindo não o valor financeiro, mas você está investindo na sua experiência com a lei, no seu conhecimento com a lei, se esforçando para isso. Por quê? Porque fazendo assim, você vai se tornar um profissional. Aí sim, você ganha o quê? Por consequência, a confiança das partes. Isso não é bacana? Se uma das partes vem até mim, né, e fala, olha, eu preciso resolver esse litígio com fulano de tal por procedimento arbitral, vi aqui o seu panfleto, talvez você tenha até uma câmara arbitral, e ali, aí a parte vai ouvir você, e você não fala nada com nada, tá meio perdido, deixa eu ver aqui, peraí, onde é que tá mesmo? E olha que a lei é simplesinha, tem poucas folhas. Eu fiz a impressão aqui, tem 9 folhas, né? E você tá todo perdido. Será que você vai ter confiança das partes? É aí que a lei resume. Se tem confiança das partes, então você está apto para funcionar como árbitro. Agora, diferentemente se uma das partes vem até você e você explica direitinho como que é o procedimento arbitral e fala, olha, é assim, assim que nós vamos fazer, tem um prazo para a sentença e tal, e as partes vão ficar assim, vão falar bem assim, é aqui mesmo que eu vou resolver a questão. Então, olha a importância de você ter a confiança das partes. É por isso que reza aqui a lei, artigo 13, a lei da arbitragem. Tem confiança das partes? Você pode funcionar como árbitro. E aí, nós temos aqui o parágrafo 1º que vai ampliar mais essas informações, que diz o seguinte, as partes nomearão aí é um árbitro só, né? Autônomo, ad hoc, ou mais árbitros. Aí nós estamos falando de quê? De arbitragem institucional. Exatamente, agora você já aprendeu. Vamos lá. Sempre em número ímpar. Aí a regra, eu até falei no início ali das aulas, né? A regra sempre ser em número ímpar, tá? Então, vamos lá. Para arbitragem institucional, no caso, né? Podendo nomear também os respectivos suplentes. Então, pode ser nomeado, e aqui a gente já entra nas regrinhas de quem pode ser árbitro e também no entendimento aqui de como que funciona também a questão de estar árbitro, tá? Então, olha só, pode ser nomeado ou pode ser nomeado vários árbitros, sempre em número ímpar. Então, são algumas regras. E também, olha só, aqui pode também ser nomeado suplentes. Então, você árbitro, seja só ou numa instituição arbitral, numa câmara arbitral, num tribunal arbitral, numa corte, seja lá a nomenclatura que ele levar, que essa instituição levar. Você precisa de suplente, por exemplo, vou dar um exemplo de você sozinho, tá? Autônomo. Aí então o que acontece? Você precisa ali de um suplente para redigir o compromisso arbitral, você vai conversando, e o suplente vai ficar como um secretário, vai estar lá, ó, anotando tudo. E aí ele vai te auxiliar daqui, vai te auxiliar daqui. É lógico que se você nomear um suplente, você vai ter mais custo. E quem vai pagar a custa? As partes vão pagar a custa.
Então pode ser um pouquinho mais caro para as partes. É melhor para você, mas pode ser um pouquinho mais caro para as partes. Aí você tem que pesar para ver como que fica essa questão, se você vai nomear ou não. Eu sempre digo o seguinte: quer nomear suplente? Para causas mais complexas, aquelas que você, obrigatoriamente, pela demanda da causa, você precisa cobrar mais caro também. Aí você tira um percentual para um suplente, nomeia aquele suplente, tem que constar também no compromisso arbitral, e aí ele vai trabalhar juntamente com você para te auxiliar nesse negócio jurídico, ok? Essa, então, é a regra. Vamos ver aqui mais o que diz o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Por quê? Porque a regra é sempre em número ímpar, exatamente ímpar, tá? Então, não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário a que tocaria originalmente o julgamento da causa nomeação do árbitro. Aqui entra em uma parte mais complexa que não precisa ser levado para esse lado e raramente acontece, tá? Nós estamos vendo aqui no parágrafo 2º uma questão de arbitragem institucional, não é para árbitro ad hoc. Aqui é quando se fala em árbitros. Quando se fala em árbitros, nós estamos automaticamente falando de quê? Arbitragem institucional, exatamente. E aí é aquele impasse que talvez há ali na instituição ou entre as partes, não há concordância. Aí tem que levar para o Poder Judiciário resolver a questão, no que couber o procedimento previsto no artigo 7º dessa lei. Então, isso aqui é raro de acontecer, mas pode acontecer e essa é a regra. Eu acho que isso aqui talvez é até uma instituição de arbitragem que não tem ali as coisas muito bem definidas e pode cair num parágrafo 2º desse daqui, tá bom? Então vamos adiante. Parágrafo 3º. As partes poderão, de comum acordo, sempre você vê, eu gostaria que você até prestasse atenção nisso, sempre você está vendo, desde o início do estudo, do curso, que a lei sempre trata do quê? Das partes. As partes decidirão, as partes vão determinar, as partes têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Perceba que a arbitragem não é condicionado a um árbitro somente. É mais as partes do que o árbitro. Mas quando o árbitro ele está já nomeado na questão, aí o árbitro, sim, ele faz um papel de juiz, tá? E ainda com condições parecidas, inclusive a sentença. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Você vai ver como é o papel do árbitro sendo um juiz de fato e de direito quando ele está nomeado para determinado fim. Ele não é um juiz de fato e de direito, é óbvio, né? Mas quando ele está nomeado para determinado fim, meu amigo, ele se torna um juiz de fato e de direito, não com todas as prerrogativas do juiz estatal, mas como, por exemplo, não tem um poder coercitivo. Se ele precisar usar da força, ele não tem esse poder, mas o juiz togado tem, então tem que recorrer a ele. E aí entram as próximas aulas, que nós vamos falar de carta arbitral, de coisas relacionadas a também a revelia e outras coisas mais, outros assuntos. Mas não vamos fugir da coisa não. Voltando para cá só para concluir. As partes poderão, que eu comecei esse assunto falando das partes, né? De comum acordo estabelecer o processo da escolha dos árbitros. Aí a gente não está falando de um árbitro só, então estamos falando de arbitragem institucional, ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. Então, o mais profissional para uma instituição de arbitragem
ela tem as suas regras próprias, tá? E aí, então, as partes podem ou não, isso é facultativo, elas podem ou não fazer o quê? Adotar as regras daquele determinado órgão arbitral ou entidade especializada. A gente sempre fala do árbitro sozinho ad hoc, a gente sempre fala da instituição arbitral, mas tem a entidade especializada também, que é a mesma coisa, é uma instituição arbitral, mas ela é específica em determinado assunto. Eu já falei sobre isso, vou falar mais um pouquinho mais para frente, tá? Mas é bom colocar esse terceiro aqui também, né? Que é uma instituição especializada em determinada área. Por exemplo, é uma instituição arbitral que só trabalha com imóveis. É uma instituição arbitral que só trabalha na área da engenharia. É uma instituição arbitral que só trabalha com questões internacionais. É uma instituição... E aí vai. Ela é especialista, especializada nesse determinado negócio. Então tá aí, ou entidade especializada, que é uma terceira pessoa aí da arbitragem. E aí começa a desenrolar mais regras aqui relacionadas a isso, né? Aos árbitros. Parágrafo 4º. Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do tribunal arbitral. Veja que a gente sempre está falando, é mais de um árbitro, é instituição arbitral, né? Então, nessas instituições arbitrais, como por exemplo em um tribunal arbitral, tem o presidente do tribunal arbitral, tá? Então, nesse tribunal arbitral, se for nomeado, eles vão eleger o presidente ali, né, para formar sempre em número ímpar também, seguindo aquela regra. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. Então não tem consenso? O mais idoso, aí para você ver aqui, o mais idoso, então, ele é eleito. São regrinhas de tribunais arbitrais, tá? Ou de entidades especializadas. Agora, se você trabalha sozinho, essas regras aqui não têm a menor validade para você, tá bom? Mas é lógico, se você pretende abrir ou já trabalha com uma câmara arbitral ou um tribunal arbitral, tem que prestar atenção nessas regras para segui-las direitinho, né? E aí, a gente vai finalizando aqui com o parágrafo 4º que diz: as partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação do dispositivo do regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada, perceba que já traz aqui os dois, né? Que limite a escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal. Aí entre essas regras que não compensa nem gastar muito tempo aqui com elas, porque só de lendo você já vê como que funciona se houver esses impassezinhos que não deveriam haver, né? Porque a ideia da arbitragem é seguir adiante, né? Vamos terminar de ler aqui. A respectiva lista de árbitros autorizado o controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição. E eu também estou lendo aí bem assim, rigorosamente, artigo por artigo, porque essa é a proposta do curso, tá? Só para explicar. Vamos lá. Sendo que nos casos que impasse a arbitragem, multiplicará deverá ser observado se dispuser o regulamento aplicado. Vamos passar adiante aqui. Parágrafo 5º diz: o árbitro ou presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário que poderá ser um dos árbitros. Tudo isso é relacionado à escolha de árbitro. Parágrafo 6º. No desempenho da sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Aqui já entra uma coisa mais importante, que ela é válida para o juiz de direito, o juiz estatal. O mesmo é válido também para o árbitro. Lógico que com algumas diferenças, né? Como nós vamos ver nas próximas aulas. Vai ter
aulas específicas que nós vamos falar sobre imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, tá? Mas só para adiantar aqui, são questões que têm que ser incorporadas também ao árbitro, tá bom? E aqui para finalizar, uma parte importantinha aqui também, já que tem esse cifrão, geralmente é interessante. Vamos lá. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar as partes o adiantamento de verbas para as despesas e diligências que julgar necessárias. Então aqui é só para falar que há uma possibilidade também do árbitro determinar uma antecipação de verbas. Você está ali no procedimento arbitral e você está precisando de verbas para suprir algumas questões relacionadas ao procedimento arbitral. Não são questões particulares, questões relacionadas ao procedimento arbitral. A lei te dá respaldo, te assegura a fazer isso? Sim, é o que nós estamos vendo. Parágrafo 7 na questão dos árbitros. Você pode fazer esse adiantamento. Então, tudo isso nós começamos falando sobre a questão do árbitro, quem pode ser e etc. E vimos aí no desenrolar desse dispositivo que tem algumas regrinhas nas questões de escolhas e questões também relacionadas ao árbitro e às suas necessidades relativas ao processo arbitral, tá bom? Vamos para a nossa próxima aula então. Vamos lá.